Boa noite, a paz do Senhor esteja com você essa noite, que a graça do Senhor esteja contigo, em nome de Jesus. Nós queremos trazer uma mensagem de fé para a sua vida, uma mensagem que te gere alegria, mas que acima de tudo, que inspire o Senhor na sua vida a fazer uma transformação, a fazer uma mudança e que você possa achar um novo motivo para melhorar no Senhor, amém? Nós hoje vamos falar lá no livro de 1 Samuel, 1 Samuel 16. 1 Samuel, para quem não está muito ambientado, fica antes de 2 Samuel, tá? Bem autoexplicativo. 1 Samuel 16 fala um pouquinho sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus. E eu quero te mostrar algo essa noite, te mostrar que às vezes ser segundo o coração de Deus não quer dizer que você não vai errar. Estar no centro da vontade do Senhor não quer dizer que você não vai errar. Porque o Senhor não erra. Mas nós, mesmo estando no centro da vontade, mesmo estando ali no local perfeito, nós ainda erramos. Porque ainda não estamos na vida eterna. Amém? Você consegue entender a dimensão disso? E aí eu quero falar com você hoje, que já aceitou Jesus, que já crê no Senhor, e com você que ainda não crê, para te mostrar, para aquele que crê no Senhor, para aquele que já tem vida com Deus, para te mostrar que você tem motivos para diligentemente cuidar da sua vida, de maneira a não entrar na onda do pecado, a não deixar que o pecado invada seu coração. E eu quero te dizer, toma cuidado, porque uma pequena coisa que puxa uma coisa um pouquinho maior, que puxa uma um pouquinho maior, que puxa uma maior ainda, que vai puxando até puxar algo muito grande que você não consegue segurar. Vocês estão entendendo? Então estejam comigo durante toda a mensagem, que vocês vão entender um pouco mais sobre essa questão de estar no Senhor e estar em vigilância. E você que ainda não conhece o Senhor, é bom você ouvir isso também, porque você vai entender de que estar no Senhor não é algo para pessoas perfeitas, não é algo para pessoas intocáveis, mas é sim para pessoas imperfeitas que querem melhorar e buscar diariamente uma transformação. Estejam comigo aqui então, 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul? Havendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite e vem. Eu te enviarei a Jessé, o belemita, porque dentre seus filhos me tenho provido de um rei. Pega o contexto de que Deus ungiu Saul. Deus ungiu Saul rei um dia. Mas o mesmo Deus olhou para Samuel e disse: Até quando terás dó de Saul? Eu quero te dizer algo doloroso, mas Deus não tem dó de ninguém. Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é zeloso, Ele é maravilhoso, mas Ele não tem dó de ninguém. Porque Deus tem um negócio que é muito simples de entender, difícil de praticar, desde que você esteja fora do foco. Muito fácil, quando você entende o propósito, que é você planta, você colhe. Você planta, você colhe. Você planta, você colhe. Você semeia, você colhe. A regra de Deus é que você vai colher daquilo que você fez. O bem e o mal que você fez, você vai colher. E às vezes o Senhor está aqui, está te mostrando, te falando, não faz. E você está fazendo. Deus, Ele não agrada em momento nenhum de preguiçosos. Deus, Ele agrada de pessoas que estão dispostas. E eu vou te mostrar e te provar isso. Então Saul, ele se tornou rei, mas no meio do caminho, ele se perdeu. Ele olhou para outras coisas, ele consultou outros deuses, ele consultou outros falsos deuses, né? Porque Deus é só um. Ele consultou outros seres, e a partir daí Deus começou a abominá-lo. Deus começou a não gostar mais daquilo que ele fazia. E ele olha para Samuel e fala: Samuel, ei,
Samuel, é você mesmo, o profeta. Pega teu óleo. Deixa de ter dó desse rei aí. Pega teu óleo e vai à casa de Jessé, porque lá eu vou levantar um rei. E segue essa história comigo. Porém disse Samuel, como irei? Pois sabendo disso, Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em suas mãos e dize, vim sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício e eu te direi o que hás de fazer. E ungirás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e foi a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao seu encontro, tremendo, e disseram, de paz é tua vinda? Disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Ele santificou Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, Samuel viu Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olha só, o que eu quero te dizer disso é o seguinte, os homens tremeram diante de Samuel, porque ele detinha a palavra do Senhor, ele tinha a vontade do Senhor. E hoje, nós conversamos com pessoas que não tremem diante do Senhor mais. Quando um profeta entra, às vezes até zombam. Geralmente, não creem e, em pouquíssimos casos, temem e tremem. Mas hoje nós vivemos num tempo que a fé vem se esfriando. E se você tem estado frio nos últimos dias, se reveste da capa do Senhor, se aquece no Senhor, busca no Senhor um novo fôlego, um novo ânimo, para que em tudo você seja fortalecido. Mas olha só o que acontece em quase tudo que passamos e fazemos. Sucedeu que entrando ele, Samuel viu Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porque Eliabe era bonito, era forte, era de boa aparência, era um homem que chamava atenção. E Samuel era um homem também, então ele olhou e falou, poxa, se Deus quer ungir alguém dessa casa, então esse cara, olha esse cara. Olha o casco, olha o exterior desse cara. E então Samuel foi surpreendido, porque diz assim, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Não se preocupa se as outras pessoas olham para você e não te acham útil. Se as outras pessoas olham para você e não te têm nenhum valor. Se alguém já um dia olhou para você e falou que você não dava conta. Se alguém um dia olhou para você e falou, você é incapaz. E toma cuidado com aquelas que batem nas suas costas e dizem, você é top, você vai conseguir, você é muito bom. Porque o Senhor, Ele não precisa de bajulação. Verdade é que o Senhor conhece a sua capacidade, o seu potencial. Por isso a Bíblia diz que o Senhor a ninguém tenta, e ninguém pelo Senhor é tentado. A Bíblia também diz que não existe provação maior que não pudesse suportar, porque antes mesmo o próprio Senhor lhe proveria um escape. Então toma cuidado, para não se achar grande demais, bonito demais, formoso demais, especial demais, e está como um sepulcro caiado, enfeitado por fora e podre por dentro. Mas vamos seguir, porque nós estamos aqui para falar sobre Davi. Então o Senhor diz assim, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, tão pouco escolheu o Senhor este. Então Jessé fez passar Samá, porém disse, tão pouco o Senhor escolheu este. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Samuel, porém, disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum deles.
E olha a dureza do coração. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Mas Jessé não tinha só 7 filhos. Jessé tinha também Davi. Mas aqueles 7 estavam em casa. Aqueles 7 estavam parados ali. Mas Davi estava trabalhando. Davi estava ali no local que ele tinha designado, que ele estava designado para estar. E não era a espera de um milagre. Não era a espera de um profeta vir e ungir a cabeça dele. Mas era com a mão no trabalho, fazendo aquilo que tem que ser feito, fazendo aquilo que ele foi designado a fazer. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? Jessé respondeu: ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos ao redor da mesa até que ele chegue. Olha só, o pai não só não apresentou Davi ao profeta, o pai não só não acreditou que Davi poderia ser o rei, como ele não tinha chamado Davi nem para jantar. Então Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. E ele era ruivo, formoso, de semblante de boa aparência. Ele era formoso de semblante e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este. Às vezes o menor se torna o maior. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu, e no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. O homem do Senhor saiu e foi lá. De repente se deparou com uma série de dificuldades, que ele podia ter voltado e falado: Senhor, cheguei lá, mas ele não estava. Eu fui até onde o Senhor mandou, mas ele não estava. Mas ele perseverante, ele temente ao Senhor, ele olhou e falou assim: ei, ninguém senta, ninguém vai comer. Se falta um, pelo menos eu vou olhar para a cara dele. Se o Senhor falar que não, nós podemos até sentar, mas se não, ninguém come. E buscaram Davi e o Senhor falou: unge, porque este é o rei. E eu acredito que naquele momento não teve muita festa, porque a Bíblia diz que primeiro trouxeram Eliabe, depois Abinadab, depois Samar, e assim por diante. Passaram-se 7 anos. Então não deve ter tido muita festa quando o menor foi ungido. Mas mais para frente um pouco, nós entendemos ali em 2 Samuel, capítulo 12, nós começamos a enxergar um pouco a história de Davi. Davi, um homem que depois disso ele matou os gigantes, ele não sobrepujou o rei, o ungido do Senhor, mas ele esperou o tempo. E assim, é muito fácil a gente olhar para Deus e querer que as coisas atropelem os motivos, atropelem as sensações, atropelem os sentidos. Mas Davi, estando ele apacentando ovelhas, ele lutou com o leão e o urso, porque ele tinha que proteger as ovelhas. Davi chegando ali no arraial dos israelitas, no arraial do povo dele, no arraial que ali estavam os irmãos, os amigos, familiares, primos, parentes, vizinhos, estava sendo afrontado por um povo estranho. De repente eles estavam blasfemando contra Deus, esse povo estranho. Ele olha e mais que depressa, ele se dispõe a lutar pelo Senhor. E ele vai diante de Golias e com o que ele tinha na mão, ele atira e vence. Mas Davi não ganhou de Golias porque ele não chegou perto para ser cortado pela espada. Porque ele tinha uma funda e ele era muito bom na funda. Davi não ganhou de Golias porque ele era corajoso. Davi ganhou de Golias porque ele era temente ao Senhor. E eu disse que eu ia falar um pouco sobre a dificuldade de Davi, e eu vou resumir aqui para a gente poder tentar entender. Davi mais para frente, no capítulo 11 do livro de 2 Samuel, diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe. Vocês conseguem entender que Davi começou a ficar preguiçoso? E lembra que eu falei que um abismo puxa o outro, e uma coisa pequena puxa uma um pouquinho maior, um pouquinho maior, um pouquinho maior, até que chegue algo que você não consegue resolver? E assim também foi com Davi. Enviou Joabe com ele os seus servos e todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon.
e cercassem Rabá. Davi, porém, ficou em Jerusalém. Então, um tempo em que os reis desciam à guerra, Davi envia o seu exército e fica em Jerusalém. Olha o primeiro erro de Davi. Certa tarde, depois de te levantar do seu leito, Davi foi passear no terraço da casa real. Quando viu do terraço uma mulher banhando-se, era muito formosa a mulher. Davi mandou saber quem era essa mulher. Disseram-lhe, porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias? O que Davi tinha que ter feito? Opa, linda ela é, muito bonita ela é. Eu, na minha condição, posso tê-la, porque eu sou rei, eu tenho várias mulheres, eu posso ter mais uma. Mas, espera aí, ela já tem dono. Ela já tem dono não, né? Ela já tem marido. Se ela já tem marido, eu não posso ter com ela. Vou ficar aqui, né? Fazer o quê? Não vou lá. Que pena. Podia ter mandado chamar todas as mulheres dele, falado, mulheres, prepara, eu vou ter com vocês, porque eu olhei para uma mulher muito bonita ali, eu queria, mas eu não posso, então a partir de agora eu não posso nem pensar nela mais, não vou pecar, vou satisfazer os meus prazeres. Mas naquele momento, e um abismo vai puxando o outro. E eu quero te dizer o seguinte, ora, vigia, porque as ciladas, as tentações, elas não vêm de um jeito que você não possa resistir, elas vêm de um jeito que você pode resistir, mas elas vêm pintadas de algo bom, elas vêm pintadas de algo maravilhoso, a Bíblia diz aqui, ó, e ela era muito formosa à vista, e ela era muito bonita, e Davi olha para aquela mulher e olha, meu Deus, que mulher bonita, ele pensa naquele momento, nossa, como pode ter uma mulher bonita desse jeito? Eu preciso tê-la, eu quero tê-la, porque a tentação estava ali, mas ele precisava ter tido o quê? Firmeza, ter vigiado, mas ele já estava em um ambiente ocioso, porque ele já não tinha vigiado, e uma coisa puxa a outra, e você precisa entender e conhecer a sua fraqueza, para que você não entre num ambiente que potencialize a sua fraqueza. Davi enviou um mensageiro para buscá-la, ela veio à sua presença e ele se deitou com ela, e já ela tinha se purificado de sua imundícia. Então voltou para a sua casa. Ou seja, ela estava fértil. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. E Davi, quando um erro puxa o outro, e eu te digo que você vai sim, em um abismo, puxando o outro, isso quer dizer que Davi, ele simplesmente estava ali atropelando aquilo que ele acreditava. Ele estava atropelando aquilo que ele mais tinha em amor, que era Cristo, a fidelidade ao Senhor, a retidão para o Senhor. E tudo começou como? Com uma pequena faísca de preguiça. Com um pequeno, não, eu não vou, porque eu tenho tanta coisa para fazer. Eu sou rei de um povo muito numeroso, de uma terra muito próspera, então se eu for para a guerra eu vou estar perdendo meu tempo. Mas era um tempo em que os reis desciam para a guerra. Então eu te pergunto, o pecado de Davi estava lá em Batseba ou estava lá na guerra que ele não foi? Davi não era para estar vendo mulher bonita tomar banho. Davi era para estar vendo sangue, espada, cavalo de guerra. Mas ele deixou entrar numa situação em que a fraqueza dele o dominasse. E ele manda chamar Batseba e ele dorme com ela, ele se deita com ela. E ela engravida. E a situação começa a fugir do seu controle. Porque até então ele estava em um pecado que teoricamente estava no controle dele. Mas quando aquela mulher engravida, aí foge do controle, definitivamente. Porque aí começa a ser exposto. E o grande erro do homem é achar que o que está oculto não é pecado. O que ninguém descobre, ninguém cobra. E na verdade, o Senhor conhece o seu coração. E Ele diz que você pecou já no pensar. Mas quando Davi descobre que aquela mulher está grávida, ele tem uma ótima ideia. Fala, vou resolver tudo agora. Manda buscar Urias. E eu não vou ler o texto para que nós consigamos chegar no final, que eu quero chegar no final. E ele manda buscar Urias, Urias vem, Urias um homem certo, correto, honrado. E Urias vem e ali está com ele.
De repente, Davi fala, então tá bom, já vai lá, dorme na sua casa, aproveita essa noite que você vai estar aqui mesmo, amanhã você volta para a batalha. E Urias fala, não, os meus amigos estão em batalha, eu vou ficar aqui, eu vou dormir com os servos. E ele não vai dormir com a sua esposa. Porque se Urias deitasse com Batseba, estava tudo bem. Na cabeça de Davi estava tudo bem. Porque geraria-se um filho, mas esse filho não seria dele. Na verdade seria, mas seria um filho de rei, bastardo, criado como servo. Olha só. Mas a cabeça de Davi estava tudo bem. Então Davi vê que não deu certo seu plano, ele tem um plano pior ainda. Ele manda um mensageiro a Joabe e fala, põe Urias na frente de batalha, para que ele morra. E aí Joabe vai e faz aquilo, mas Joabe também já usa, porque ele tenta uma estratégia e ele perde naquela estratégia. Mas olha só como o pecado ele começa a cegar as pessoas. E Joabe manda um recado para Davi, fala, sabe aquele cantinho lá, aquele muro? Eu quis ir de frente com o muro, mas eu perdi a batalha. E ele já avisa o mensageiro, fala, Davi vai se enfurecer quando você disser. Mas quando você disser isso para ele, você vai virar e falar, e Urias morreu. E Davi realmente se enfureceria, e se enfureceu. Mas na hora que o mensageiro diz, e Urias morreu, ele olha para o mensageiro e diz, existem batalhas que a gente perde também. E passado o tempo, então Urias morre, e Davi toma Batseba como esposa. E aquela criança nasce. E passado o tempo, veio até Davi o profeta Natã. E o profeta diz assim, o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando ele a Davi, disse, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Imagina a reverência que Davi não tinha a Natã. Porque Natã era o homem do Senhor. E no passado um homem do Senhor tinha visitado ele e colocado sobre a cabeça dele um azeite dizendo, você está sendo ungido rei de Israel. Você está sendo ungido rei. E ele era só um pastorzinho. Ele só apacentava ovelhas, ele era o menor da casa, ele não era nem chamado para todos os jantares. Ele nem era chamado para as coisas mais importantes. E aquele homem de Deus trouxe uma unção sobre a vida dele e disse que o Espírito do Senhor que o Espírito do Senhor, a partir dali, se apoderaria dele. Então Davi, mesmo estando na vontade do Senhor, mesmo tendo o Espírito do Senhor, ele errou. Porque ele não vigiou nas coisas pequenas. E as coisas pequenas chegaram até as grandes. Então vigia nas coisas pequenas. E naquele momento, ele recebeu o homem do Senhor, com temor, com tremor. E Natã olha para ele e fala assim, o rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela havia crescido com ele, e os seus filhos do seu bocado comia, do seu copo bebia, dormia em seu regaço, e ele tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e suas vacas para guisar, para o viajante, que viera a ele. Tomou assim a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que chegara. Então o furor de Davi se acendeu grandemente contra aquele homem, e ele disse a Natã, vive o Senhor, que é digno de morte o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá quadruplicado, porque fez tal coisa, e não se compadeceu. Davi era um homem que tinha muitas mulheres, e Urias tinha apenas uma. Mas Davi, naquele momento, ele não sabia que ele falava dele. Então disse Natã a Davi, tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei a ti a casa e as mulheres do teu senhor, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isso fosse pouco, te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos olhos. A Urias, o Eteu, feriste com a espada dos filhos de Amon, e tomaste a mulher para ele, a mulher dele. Agora, pois, jamais se apartará da tua casa a espada, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher.
Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, ao qual se deitará com elas em plena luz do dia. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Davi reconheceu o seu erro naquele momento. E Natã disse, também o Senhor o perdoou do teu pecado, não morrerás. Todavia, porque com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. E aqui mais para frente diz assim, que esse menino caiu adoecido, diz aqui, ó, então Natã foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e ela adoeceu gravemente. Davi buscou a Deus em favor da criança, e ele jejuou, e ele orou, e ele se vestiu de roupa de saco, ele se sujou com cinzas, e ele clamou ao Senhor pelaquela criança, porque ele havia se arrependido. Mas mais que depressa, Davi entendeu o que ele tinha feito, ele reconheceu o que ele tinha feito, e ele naquele momento, olhou para o Senhor e falou, Senhor, eu imagino, eu estou supondo agora, Senhor, salva meu filho, coloca sobre mim o peso do meu pecado, mas não sobre a minha descendência. Senhor, guarda essa criança, não deixe que ela sofra. E a criança ficou padecendo por 7 dias. E os anciões de Davi procuraram Davi, levaram pão para que ele comesse, e ele falava, não quero pão. Tentaram tirar ele da terra, e ele com a cabeça em terra orava. Ele com a boca no pó ali, ele orava ao Senhor. E aí de repente ele percebe uma movimentação entre os seus anciões, e ele olha para os seus anciões começam a falar baixo, cochichando, como que nós vamos dar essa notícia para esse homem? Que desde que essa criança nasceu, esse homem não come, esse homem jejua, esse homem ora. Como nós vamos dar essa notícia? E aí Davi percebe e fala, ei, me dá a notícia, a criança morreu? E os anciões dizem, ele morreu. E naquele momento, aquele homem que estava ali chorando, que estava gemendo, sofrendo, orando, ele se levanta, vai para a sua casa, toma um banho, troca de roupa, se alimenta, procura sua esposa, a consola pela morte do filho e procura o Senhor e o adora. O que eu acho mais tremendo da história de Davi é que mediante essa situação, ele não se irou contra o Senhor, ele voltou ao Senhor e falou, Senhor, eu te adoro, eu te louvo, porque meu filho morreu. Isso não está escrito, mas eu imagino como foi essa adoração. Eu imagino como que foi esse momento de adorar o Senhor depois em luto pelo filho, que o próprio Senhor disse que morreria, que o Senhor olhou para ele e falou, por que fizeste isso? Então eu vou matar seu filho. Ele olha para o Senhor e o adora. E nós nos tempos de hoje, porque o Senhor às vezes usa alguém para falar alguma coisa que nós não gostamos, ou porque o irmão não te olhou direito, nós emburramos e não voltamos para a igreja. Nós emburramos porque o pastor falou algo que eu não concordo teologicamente falando. Porque o pastor não falou heresia, mas eu não acho que o evangelho é por essa perspectiva. Ou porque o irmão entrou e nem olhou na minha cara, eu não volto mais naquela igreja. Ou porque o pastor me exortou, mas ele foi duro demais. Davi naquele momento, o profeta falou para ele, tá, Deus já te perdoou, você não vai morrer, mas seu filho vai morrer. E em 7 dias o filho dele morreu, e aquele homem jejuou, chorou e orou, e o filho não viveu. E Davi olha para os anciões, e os anciões indagam para ele, falando, Senhor, mas como pode? Enquanto a criança estava viva, o Senhor chorava, e agora que morreu, o Senhor toma banho? Ele fala, enquanto ela estava viva, havia esperança. Eu orava para que ela permanecesse conosco, mas agora que está viva, ela não volta mais para mim, mas eu vou para com ela. Ele tinha convicção da salvação. Mesmo errando, ele sabia que seria salvo, porque ele sabia que ele se arrependeu verdadeiramente de tudo isso que ele fez. Ele se entregou novamente ao Senhor e se arrependeu. E eu quero te perguntar claramente hoje, mesmo você nunca tendo errado como Davi errou, você consegue olhar para a sua vida e falar, eu tenho convicção da minha salvação? Eu tenho convicção de que essa criança morreu, mas um dia eu estarei com ela na vida eterna. Naquele momento, Davi entrega seu filho, e ele tem um novo filho com Batseba, e esse filho é Salomão.
E sabe quem consagra esse novo filho? O profeta Natã. Natã vem, toma o menino nos braços e o consagra. Davi entrega Salomão a Natã e fala, olha, eis aqui o meu filho, unge ele, entrega ele ao Senhor para mim. E Natã pega aquele menino e ali é chamado de Gedidias, porque por amor ao Senhor. E Davi dá nome por amor ao Senhor para a situação. Porque ele tinha um coração quebrantado. Ele errou, como eu errei, como você erra, como todos nós erramos. E nós não podemos ser como a árvore da outra live, só de aparência. Nós temos que saber os frutos que nós damos. Nós temos que conhecer as nossas fraquezas. E nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, para que o Senhor ache graça em nós. E para que o Senhor enche os nossos corações. É assim que eu oro pela sua vida, é assim que eu determino que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Que você enxergue a sua fraqueza, que você reconheça os seus erros e que você se arrependa dos seus pecados. Que o Senhor te enche essa noite de uma coragem sobrenatural para interromper todo o processo pecaminoso na sua vida, para interromper tudo aquilo que te afasta do Senhor e que você possa ser cheio do Espírito Santo do Senhor, que você possa ser visitado pelo Senhor aqui essa noite, ou amanhã, não sei a que momento você vai assistir esse vídeo, mas onde você estiver, que você possa ser visitado pelo Senhor, que você possa enxergar o Senhor na sua vida e se arrepender, converter os seus caminhos e entender que em tudo nós devemos adorar ao Senhor. Amém? Que o amor de Deus, que a graça do Filho, que a comunhão do Espírito Santo esteja na sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus.